Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé, loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica, Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tique 629, no Jardim São Zopo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com o Reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após, os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com Reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também Reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, na FAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje é uma manhã gostosa na cidade de Jaú. Ainda estamos no nosso querido verão brasileiro. Hoje está uma manhã muito boa para profundas reflexões. E comigo hoje aqui no estúdio temos Maurício Bertolino, temos Anderson Moura, online está o nosso querido Edson Maldonado e também online o nosso convidado Edson Siqueira, da cidade de Botucatu. E hoje nós vamos ter sorteio de 3 livros. Para você que está no chat, entra na página da Piratininga, no Facebook, vai lá, clica lá no chat e já escreve lá o seu bom dia. Vai estar concorrendo a 3 livros. O primeiro, Estamos Vivos, de Chico Xavier e Elias Barbosa, narrado por Espíritos Diversos. O segundo é um romance, O Castelo das Almas Feridas. O médio é Herman Poliakov, narrado pelo Espírito Samuel. E o terceiro livro, Reencarnação no Brasil, do professor Hernani Guimarães Andrade. Então, hoje nós temos 3 excelentes livros aqui para sorteio. Bom dia, Maurício. Bom dia, Rick. Bom dia, Anderson, pessoal da técnica. Bom dia, Edson Maldonado. Bom dia, Edson Siqueira de Botucatu.
E bom dia a você que já está no chat, tá? Lembrando do nosso canal no YouTube, tá? Que esse programa logo mais já estará na plataforma. Então você que não pôde nos assistir agora, poderá nos ver mais tarde. E se você não é inscrito também, basta pesquisar Programa Caminhos da Luz Jaú, fazer sua inscrição e ativar o sininho para receber as novas notificações do canal. Muito bem. E aí, só lembrando, né, além do sorteio, né, nós vamos hoje ter palestra. Bom dia, Anderson Moura. Excelente dia, Rick. Muito bom dia, Maurício. Rodrigo aqui da técnica. Muito bom dia ao pessoal do chat que já está começando a se manifestar aqui. Um excelente dia ao povo aí que está ouvindo o nosso programa pelas ondas da AM. Edson do Cefec, bom dia. Edson de Botucatu, excelente dia também. Realmente, Rick, hoje nós teremos palestra. Hoje a nossa palestra será sobre parábolas de Jesus. Nós fizemos uma sequência, né? Falamos da primeira palestra sobre a ovelha perdida, no outro sábado sobre a dracma perdida, e hoje nós finalizamos com o filho pródigo. E quem vai falar para nós é Nilceia Bedoni, que já está no chat aqui. Um grande abraço, Nilceia. Lembrando, às 14h estamos todos no aguardo dessa maravilhosa palestra. Maravilha, um abração, Nilceia. Na técnica, nosso querido Rodrigo, que sempre nos dá o apoio necessário para a realização desse programa. Bom dia, Edson Maldonado. Bom dia, tem um monte de Edson hoje aí. Então, o Edson está pesado aqui, tanto Edson. Bom dia, Rick, bom dia, Anderson, Maurício, Rodrigo, nosso corintiano. Bom dia, Xará, é um prazer tê-lo conosco novamente, é sempre bom ouvi-lo, né, das suas... Essa semana eu fui para Botucatu, fiquei sabendo que você também, olha só, né, a gente não pode falar o que a mão direita faz para a esquerda, mas o terceiro pode. O Edson, fiquei sabendo que o Edson dá aula lá na instituição Joana de Ângeles, para as crianças lá, né, Edson? Sim. Você sabe, eu me ofereci lá para o Ciro, viu? Se ele precisar de alguma coisa, pelo menos uma vez por semana, eu vou pegar a estrada, vou lá participar, ajudar vocês lá. Que bom, maravilha, muito bom. Vamos trabalhar. Será ótimo, muito bom. Muito bom dia, Edson Siqueira, gratidão por aceitar o nosso convite. E você vai falar hoje sobre um tema que realmente nos exige muita reflexão, né? Porque nós entendemos que não tem como uma sociedade evoluir sem o papel da educação. E que educação integral seria essa? Bom dia. Bom dia, Rick, Anderson, Xará, mais um Edson aqui. Maurício, Rodrigo, bom dia a todos e a todos os que nos acompanham, que nos ouvem, que nos veem. Um ótimo dia. Então, esse tema, Rick, realmente você tem razão, é um tema que nos remete a uma reflexão profunda sobre a realidade da vida, a realidade da nossa existência, né? Qual é a razão, qual é o sentido da vida? O que, para nós, espíritas e aqueles que não são espíritas, mas que estudam o espiritismo, que conhecem os conceitos básicos, é mais fácil nós mergulharmos nesse processo reflexivo, porque nós compreendemos o processo reencarnatório. Esse é um ponto-chave. Por que reencarnamos? Por que desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos num processo contínuo de muito tempo, muitíssimo tempo, à medida que evoluímos e galgamos degraus mais elevados da escala evolutiva. Então, qual o sentido da vida? Essa é a questão. Se nós analisarmos a humanidade, a história da humanidade, se nós verificarmos antes de Cristo, depois de Cristo, 2026 depois de Cristo, como estamos? Espíritos terrenos, espíritos de um planeta de provas e expiações, que já tem um grau de desenvolvimento da inteligência fantástico. Ninguém pode argumentar, eu
eu estou evoluindo muito devagar, ou quase nada, ou quase zero, porque minha inteligência é muito deficiente, é muito pouca, muito pequena. Não existe essa justificativa. Não, essa justificativa não existe. Por quê? Se nós analisarmos as questões materiais da humanidade, o que a gente observa? Uma evolução maravilhosa, fantástica, da ciência, que propicia tudo isso que nós temos hoje, de facilitação da nossa vida material aqui na Terra. Ciências da saúde, ciências da produção de alimentos, ciências relacionadas às engenharias, todas, sem exceção. Por quê? Porque o grau de inteligência do ser humano, ele acelerou-se, né? Está num grau bastante importante. Agora, quando a gente dá uma marcha ré e vai lá antes de Cristo, faz uma análise das questões morais naquela época, e ao longo da história, e chegamos hoje, em 2026, o que a gente observa? Quando eu digo, eu estou me referindo que a humanidade como um todo, é óbvio que existe uma fração da humanidade que está que já despertou a consciência, que já trabalha, já mergulha no bem, no amor, mas tem uma fração significativa que é confirmada pelo próprio capítulo 3 do Evangelho. Planeta de provas e expiações são planetas onde o mal predomina, ponto. É uma realidade, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Mas pergunta-se, por quê? Por que 2026 anos depois de Cristo nós continuamos a criar conflitos interiores no nosso entorno, no seio da família, no ambiente de trabalho, onde quer que seja, que se estende, chegando aos campos de batalha, onde os canhões não cessam. Os barulhos, os ruídos das armas não cessam. A destruição dessa morada da casa do Pai não cessa. É crescente. A pobreza, a miséria não cessa. Como que nós podemos justificar que em 2026, depois de Jesus, tenhamos mais de 800 milhões, 4 vezes a população do Brasil, de pessoas passando fome? Eu sempre repito isso, porque nós precisamos refletir de uma forma prática, objetiva, real. Porque teoria nós já temos bastante, muita teoria. Há quantas décadas, séculos, nós temos contato com os ensinamentos de Jesus? Há quantas? E a gente continua naquela mesma toadinha, pendurando o crucifixo no pescoço, colocando a imagem de Jesus na parede, orando. Sim, isso tudo bem, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas se não levarmos para a prática, do que vale? Conclui-se o quê? Estamos perdendo tempo. Isso agora é cada um consigo, né? É cada um consigo. Essa autoanálise é cada um consigo. Perdendo tempo. Mais uma encarnação. A gente chega no final, desencarna, aí vem a análise do que passou. Puxa, mais uma encarnação perdida. Até quando? Até quando? Então, pensaríamos assim, puxa, nós estamos aqui na Terra para sofrer. Não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para passar dificuldades. Não, nós não estamos aqui para passar dificuldades. Nós estamos aqui, sei lá para quê. Nós estamos aqui somente para continuar o nosso processo de evolução espiritual. Ponto final. Essa é uma questão prática, simples. A gente precisa simplificar, nós precisamos simplificar a nossa vida. E nós estamos naquela fase que a gente diz, se eu posso complicar, para que simplificar? Não, vamos simplificar. Nós estamos aqui somente para isso. Somente, nada mais. Os nossos ambientes de convivência, seja a família, seja o ambiente de trabalho, onde quer que estejamos, andando na rua, entrando no supermercado, na loja, viajando, passeando, são laboratórios da aprendizagem do amor, que é o caminho da evolução. É onde nós, na convivência humana, nós exercitamos a paciência, a tolerância, a compreensão, a compaixão, a empatia, o perdão. É esse o objetivo. Agora, detalhe, qual é o instrumento para a evolução? Qual é o instrumento
que Deus criou para a evolução, para a nossa evolução espiritual? A educação. Por isso que o título que eu coloquei, o tema, né, desse nosso bate-papo, é evolução espiritual requer educação integral. Indo ao encontro daquela célebre frase fundamental que eu considero o eixo da doutrina espírita, para todos nós, de Allan Kardec, somente, veja bem a palavra inicial, somente a educação, mais do que a instrução, parêntese, para Kardec, instrução é tudo aquilo que nós aprendemos nas nossas escolas tradicionais clássicas, matemática, química, física, tudo isso, da pré-escola na pós-graduação, que é importante sim para a evolução espiritual, lógico, evolução espiritual que é evolução intelectual e moral. Espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Está tudo interligado, Então, somente a educação, mais do que a instrução, poderá transformar a humanidade. Allan Kardec nos escreveu, somente o milagre poderá transformar a humanidade. Fica, aguarda aí, vão se divertindo, se distraindo, que vai chegar um momento que vai acontecer um milagre e todo mundo vai para o céu, para o paraíso. Não existe isso. Como não, ele não escreveu também somente o castigo, a dor, o sofrimento poderá transformar a humanidade. Não. Isso tudo é decorrência dos nossos equívocos. Claro, nós enfrentamos isso. Isso é um instrumento também de aprendizagem. Eu aprendo com os meus erros. Nós aprendemos com os nossos erros. Mas não necessariamente. O processo educacional pressupõe o quê? Amor. Aí a gente vai lá para um dos, Pestalozzi, com quem Kardec conviveu diuturnamente 8 anos, estudando com ele. Que termo que ele criou? Amor pedagógico. Tudo que está implícito no processo evolutivo espiritual não pode fugir dessa mágica palavra amor. Educação com amor. Os educadores profissionais aqui na Terra, hoje nós castigamos, antigamente sim, talvez tenhamos sido castigados, levado umas reguadas na cabeça, no tempo da palmatória, etc. e tal. Seria físico, um castigo físico mesmo. Não. Nós temos que ensinar disciplina, fazer com que todos nós sejamos disciplinados, caminhemos numa estrada reta, tudo bem, mas ensinando com amor, não com castigo. Vai chegar um momento da nossa evolução que essa palavra estará totalmente desatualizada. O que falta? Então, castiga-se, mas onde está a educação integral? Porque quando a gente fala em educação, eu até costumo escrever, eu não consigo mais escrever educação, quando eu falo de educação integral, ligada à pedagogia espírita, eu não consigo escrever educação com E minúsculo, é com E maiúsculo. Educação com E maiúsculo é educação integral, que é a proposta da pedagogia espírita. Como educador, com E maiúsculo, é quem tem essa proposta holística, integral. Não apenas instruir, mas ensinar a amar. A amar também se aprende. É fundamental. Desde que o espírito se conecta lá no corpinho físico, o novo corpinho físico está se formando no útero materno, ele já poderá ou não estar submetido a um processo energético de amor ou desamor. E num planeta como esse, o espírito já volta, muitas vezes, sendo bombardeado com desamor. É isso. Até isso nós deveríamos pensar. Quem opta em ter um filho, uma filha, uma mulher que opta em entrar no processo de gestação, a família, deveria, antes de mais nada, preparar, vamos ter um filho? Vamos. Então, vamos começar a preparar energeticamente o ambiente. Sem conflitos, sem desavenças, sem discussões, com amor. Vamos orar, evangelho no lar. É isso.
É isso, a desinfecção energética do ambiente onde esse espírito estará reencarnando. E ao longo do tempo, né, se o espírito que está reencarnando pudesse se comunicar com os pais, naquele momento, com o entorno, com os familiares, com o entorno todo, porque todos nós somos responsáveis, ele diria assim: por favor, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, amigos, me ajudem, porque eu estou voltando à Terra, a esse claustro chamado corpo físico, somente por uma razão, continuar o meu processo evolutivo, porque na última encarnação foi muito ruim. Eu perdi muito tempo com bobagens, com futilidades, com conflitos. Eu não quero mais. Eu quero evoluir. Eu quero aproveitar cada segundo, cada minuto dentro desse claustro chamado corpo físico. Que, por outro lado, é um instrumento pedagógico maravilhoso. Tudo que Deus criou é maravilhoso. Então, essa é a essência, Rick e demais amigos presentes. Evolução espiritual requer educação integral. Eu não sei se... Desculpa, eu estou falando e estou dando brecha para que vocês Tranquilo, Edson. Deixa a palavra com vocês. Tranquilo, Edson. A gente está ouvindo atentamente e já, com certeza, já está dando margem para perguntas. E você que está no chat já pode estar fazendo seus comentários, perguntas para o nosso convidado e a gente vai passando, né? E vamos debatendo, inclusive, nós aqui no estúdio, o Edson online. Um abraço ao nosso querido Dagoberto, que está no chat, né? Também pode, com certeza, fazer as perguntas dele. Agora, eu vou fazer a primeira minha, Edson. É o seguinte: Kardec colocou no Livro dos Espíritos as 10 classes de espíritos, né? Que a gente pode entender, cada um na sua faixa evolutiva, né? Até aquele que é o principiante até o mais evoluído, né? Que está numa condição já superior. Tendo por base, no mundo aqui material nosso, como a gente pode aplicar esse amor, sabendo que nessa dimensão física está todas essas 10 classes de espírito, tudo junto e misturado? Rick, essa questão é importante. E vem ao encontro de um aspecto que eu ressalto. Eu ouço muitas pessoas dizerem: não, agora só estão reencarnando espíritos de alto padrão evolutivo. O Allan Kardec nos ensinou que espiritismo é ciência, filosofia e preceitos morais do evangelho. Consequentemente, se é ciência e filosofia, preceitos morais são preceitos morais. Ciência e filosofia, elas não são estáticas, são dinâmicas. E o espiritismo é dinâmico. Se nós o transformarmos em estático, tornar-se um dogma. Mais um. E Kardec falou: pelo amor de Deus, ele não falou isso, estou falando desse jeito, mas seria assim: pelo amor de Deus, domínio dogmático do espiritismo, que é uma doutrina diferente das outras. É diferente. Então, o Allan Kardec, uma das características maravilhosas dele, qual que é? Formar livres pensadores, como de tantos outros mestres ao longo da história da humanidade. Sócrates, por exemplo, veio a cabeça de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Ele foi condenado à morte porque ele formava livres pensadores. Não é interessante, né? Não é interessante formar livres pensadores, mas o espiritismo forma livres pensadores. Então, cada um pode colocar sua opinião. É isso que Kardec nos ensinou. Então, na minha opinião, é o seguinte: dentro disso que você falou, e o próprio Kardec colocou essas 10 categorias, classes de espíritos, vamos chamar assim, é a diversidade. Sem diversidade, não tem como haver evolução. Porque todos seriam iguais. Todos seríamos iguais. Então, essa diversidade é fundamental. É fundamental. Desde sempre, se a gente estudar a história, mais uma vez, o espiritismo é isso, né? É estudar não só. Quer dizer, a literatura espírita é riquíssima, profunda, mas também história. É fundamental estudar a história. A gente vai entender aquilo que o espiritismo explica sobre a ótica espiritual. Tudo que aconteceu com a humanidade. Então, sempre houve a reencarnação de espíritos de alto padrão de evolução. Vamos imaginar lá no tempo antes de Cristo, Grécia. Olha o quanto
contribuirá ainda tudo aquilo que os grandes filósofos gregos nos ensinaram, nos ensinam. As bases do cristianismo já foram postas lá atrás, por Sócrates, por Platão e outros. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os pensamentos deles em relação à reencarnação, por exemplo. Então, essa diversidade é fundamental. É a mesma coisa, uma escola de ensino fundamental, ela tem do 1º ao 9º ano. Cada ano é um degrau de evolução da questão da instrução, da aprendizagem. Depois vem o ensino médio, e vamos subindo os degraus. Então, existe um conjunto de indivíduos com características diferentes, aprendendo conjuntamente com as diferenças. A gente aprende todos os dias com o nosso entorno. Não é só sentado num banco escolar. Todos os dias. Não importa que você seja um doutor, você aprende com irmãos e irmãs nossas que mal tiveram a oportunidade de fazer o ensino fundamental. Mal tiveram a oportunidade, mal aprenderam a ler e escrever. E nos dão lições, nos ensinam. Por quê? Porque tem uma coisa é conhecimento, né, teórico, a outra coisa é sabedoria. É a experiência de vida ao longo de todas as encarnações que passaram. Então é isso, essa diversidade é essencial, essencial. Só que, o que acontece? Eu me baseio em alguns faróis, vamos dizer assim, importantes, algumas referências importantes, né? Capítulo 3, vou repetir. Planetas de provas e expiações são planetas onde o mal predomina. O mal está onde? No seio da humanidade. Então, nós temos mais espíritos, muito mais espíritos, na fase de aprendizagem básica, do que já no estágio mais avançado de aprendizagem. Isso é normal, não tem crítica. A gente coloca uma ênfase para a gente despertar. Porque nós criamos conflitos do nada, de maneira geral. Todo tipo de conflito, do nada. Pessoas que se amam, de repente, não se amam mais. Uma família parte no meio por desavenças, por desrespeito ao pensamento do outro. Não tem nexo isso. Olha, eu uso como base também, que eu acho bacana a gente pegar no Evangelho, aqueles pontos que nos trazem uma lição muito profunda, de uma forma ultra simples. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre penso, comigo, capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. O que significa isso? Tem muita gente que nem parou para pensar, o que é Mamon? O que significa? Não estuda o Evangelho. Com simplicidade, com objetividade. Mamon é uma palavra que vem do aramaico, que significa riqueza, bens materiais. Agora, aí eu faço uma divisão, parênteses. Riqueza, bens materiais, não tem problema nenhum. Problema nenhum. A questão não é essa. A questão é como nós amealhamos os bens materiais. O que fazemos com o excesso dos bens materiais que temos? É isso. Mas é cada um consigo. É livre-arbítrio. É essa a questão. Então, seria assim, um apego à matéria. Então, Mamon, vamos interpretar de uma forma simples, didática, como apego à matéria. Apego à matéria nos leva a fazer coisas que não deveríamos fazer. Toda violência no planeta, podemos ter certeza, é só fazer uma análise. Toda violência no planeta se deve aqui, ao apego pela matéria, à busca pela matéria. Não existe guerra. A grande maioria das guerras acontece por quê? Por que eu vou invadir o país X, Y, Z? Porque lá tem riqueza que me interessa, eu quero. Sempre foi assim em toda a história. E não mudou até hoje, e não vai mudar tão cedo. É assim. Todo tipo de crime, corrupção, furtos, roubos. O indivíduo está atrás do quê? Da matéria. Os golpes hoje pela internet, que são crescentes, que busca o quê? A matéria, não é o amor. É Mamon.
Então, quem você quer servir, Edson? Eu para mim. Eu comigo. Quem que você quer servir hoje, que está começando um novo dia? Aí, no final, eu faço a autoanálise. Hoje eu servi mais a Mamon. Ou não. Ou hoje eu servi mais a Deus. Mas escuta, não dá para ficar com um pé em cada canoa. Eu quero o amor ou o desamor? O bem ou o mal? Deus ou Mamon? Repetindo no sentido de Mamon didaticamente. Apego à matéria. Busca da matéria de forma inadequada, moralmente falando. Uso da matéria de forma inadequada. Nós temos 800 milhões de pessoas passando fome, por quê? Porque falta comida no mundo? Não. Porque falta amor. Falta justiça social. Essa é a realidade da humanidade. Pois não. Temos agora um relato de uma mãe, né? Que ela diz assim, a Marina de Fane. Deixa eu só acertar aqui. Isso. Bom dia. Meu filho faz uns anos que não é feliz. Sempre fala que quer morrer e não pediu para nascer. Não acredita no espiritismo, só não se mata por minha causa. Eu falo do umbral para quem se mata. Tem vezes que não sei como agir com ele. Fala que Deus não gosta dele. Sofro muito. O que você poderia orientar essa mãe, Edson? É Marina, né, o nome dela? Eu não Marina. Marina, eu acho que o ponto essencial é esse. É nós entendermos, aí a gente entra para um outro caminho fundamental, nós entendermos quem somos. Grande parte desses conflitos interiores, que acontecem numa porcentagem altíssima no seio da humanidade, se deve ao desconhecimento da realidade da vida. É nós explicarmos que nós não somos corpos físicos, nós não somos isso aqui. Nós somos espíritos, eternos. O corpo físico, conforme eu já disse, é um instrumento para que nós estejamos presos aqui à crosta da Terra, pela força da gravidade da Terra, a gente não consegue voar, né? A gente não consegue volitar como os espíritos. E, enfrentando o que nós temos que enfrentar, buscando soluções. Esse é o processo. Eu estou diante de uma dificuldade, o que eu faço? Começo a pensar, usar a inteligência para superar aquela dificuldade, para transpor aquele obstáculo. É o exercício da inteligência. Da mesma forma que as pessoas exercitam o corpo físico, numa academia ou fazendo qualquer tipo de esporte, o que acontece quando a gente exercita o corpo físico? Condiciona o corpo físico, melhora a saúde, melhora tudo. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando a gente enfrenta as dificuldades, nós estamos condicionando o espírito. Ele vai se tornando cada vez mais resiliente, mais tolerante, mais capaz de enfrentar as dificuldades. Mas a pessoa precisa entender como funciona o processo. Quando a gente fala quando falamos que somos filhos de Deus, nós falamos, mais de 90% da humanidade tem uma religião. É importante a gente saber disso. É importante a gente analisar isso. Pô, mais de 92% tem uma religião e nós estamos como estamos. Então, alguma coisa está errada no processo. E é exatamente o tema desse nosso bate-papo. Evolução espiritual requer educação integral. Educação no sentido do que, além de tantas outras coisas, de sabermos, em primeiro lugar, que nós somos espíritos eternos mesmo. A gente repete isso, mas não sabe o que é. A gente, que eu digo, a humanidade como um todo. Então, se nós desencarnamos, a gente continua a pensar o que pensávamos, sentir o que sentíamos, sentir dores, alegria, tudo da mesma forma, nada muda, a não ser a dimensão. Não vai acontecer nenhum milagre, alguém vai virar, sair voando como uma imagina, não existe isso. O espírito continua, a vida continua, e a vida continua mesmo, de verdade. Então, entender que, olha, é importante eu colocar um outro ponto teórico, a questão 27 do Livro dos Espíritos. Bem resumidamente, a Trindade Universal conforme o Espiritismo. Trindade. Deus, Espírito, matéria. Para o Espiritismo é isso. Deus é o Criador de tudo. Deus é a energia suprema do universo. Deus é o princípio inteligente do universo. Bom, se é o princípio inteligente do universo, o que é espírito? Espírito, qual a característica do espírito? Inteligência. Característica básica do espírito? Inteligência.
Então, essa inteligência que nos caracteriza como espíritos que somos eternamente, ela vem de onde? Do princípio inteligente universal. Eu sou uma faísca, cada um de nós é uma centelha do princípio inteligente universal, Deus. Por isso que a gente fala filho de Deus, somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai, acertadamente. Mas a grande maioria repete como um papagaio, sem saber o que está falando. É real isso. O que nos diferencia da matéria? A matéria não pensa. O espírito pensa. Deus criou a matéria e criou o espírito. Só que o espírito é um pedaço de Deus, é uma centelhinha de Deus, é um pedacinho de Deus. Consequentemente, se somos filhos dele, somos, Deusinho somos. Grave isso. Deusinho somos. Consequentemente, nós temos um poder dentro de nós inimaginável. É o poder de Deus. Poder no bom sentido. Poder no bom sentido, não poder material aqui da Terra. Ilusão. Ilusão. Um poder que não ajuda a resolver o problema, a nossa questão, que é a evolução espiritual. Não, é o poder de Deus. Todos nós temos esse poder, mas a gente precisa levantar a cabeça. Ter consciência disso, aprender isso e depois levantar a cabeça. Pedir ajuda. Se, eu estou mal, estou angustiado, pede ajuda. Vai lá na sua religião, não importa quem, que religião seja. Vai lá, procura o pastor, procura o padre, procura o atendimento fraterno no centro espírita, procura o templo budista, quem é budista, etc. e tal. O lado espiritual é essencial. Isso a gente tem que cultivar desde a criança. A criança tem que ser evangelizada. Esse é um ponto importante. Que muita gente está deixando isso de lado. Eu tenho visto e me assusta isso. Ensinar, orientar, mostrar. Depois, se preciso for, buscar ajuda psiquiátrica e psicológica. Isso é fundamental também. Fundamental também. E muito apoio, muito amor, muito envolvimento, muito carinho. É isso que nós precisamos, é o remédio. O amor é o remédio que cura todos os males no universo, não é na Terra, no universo. Porque o amor é Deus, Deus é o próprio amor. E tenhamos isso em mente. Deus é o próprio amor. Deus não ama, é mais do que isso. Ele é o próprio amor. Jesus ama, Jesus passou por tudo que nós estamos passando. Um dia nós estaremos do ladinho dele. Do ladinho dele, perfeito. Isso vai demorar muitíssimo, mas estaremos. Agora, Deus é muito diferente. Deus não é uma figura humana, como muita gente pensa. Deus é energia que banha todo o universo, infinito universo também. Então, o amor, Deus é o amor. Consequentemente, o amor não criou o mal. São questões de lógica. Lógica. Deus não criou o mal. Às vezes eu ouço, não, Deus criou o mal para tal coisa. Não, não é possível. É a mesma coisa de tentar misturar água com óleo. Não dá. Deus não criou o mal. O mal são os nossos enganos normais. Aí a gente vai aprendendo a diminuir o mal aqui dentro, através do quê? Da educação integral. É isso. É simples. Mas nós precisamos agir. Nós temos que ter um tempinho dentro da nossa correria, nesse mundo material, um tempinho de ser melhor um tempão, né? Para nós pensarmos sobre tudo isso e agirmos, levarmos para o nosso dia a dia, onde quer que estejamos. Então, esse é o caminho. Muita conversa, muito diálogo, muita ajuda, muito amor, muito envolvimento, para sair daquele estado de angústia, né? O processo, muitas vezes, chega no processo depressivo, que é diferente de tristeza, né? A gente pode estar triste um momento, daqui a pouco já está alegre. Depressão é outra coisa muito mais profunda. Por isso que tem que procurar os profissionais da saúde. Tem que procurar os profissionais da saúde nessa área, né, nessa linha, psicólogos, ou psiquiatra, e para buscar a solução para esses problemas. Esses problemas são crescentes. Estamos conversando com Edson Ramos e Siqueira, de Botucatu, a respeito do tema Evolução Espiritual requer educação integral. Edson, nós vamos rapidinho para um intervalo e voltamos já já. O Rick. Oi. Alô? Oi. Posso só emendar um comentário nesse caso aí? Até o Anderson me lembrou que é importante, Anderson. O que o Edson falou muito bem e completou, mas um recado para a Marina, dentro disso que o Edson falou, né?
que ela acredite que nós não estamos sozinhos. Então, isso é importante, né? Eu ouvi uma vez num centro espírita, um atendente falar assim, dobre os joelhos. O que quer dizer? Pedir, obtereis. Mas tem que acreditar que ela não está sozinha nessa luta. E o Edson falou bem, né? Procurar a parte médica, a parte, né, material, né, a parte psicológica e a parte espiritual. Por enquanto, está reticente. Vai na casa espírita que ela frequenta, procura o dirigente, dá o nome do menino para ele, peça para que faça vibrações, né, Anderson? E até lá no Cefec tem vibrações em dias especiais e nas reuniões mediúnicas. E pedir para a espiritualidade ajudar. E uma outra dica seria lá no Cefec, toda terça às 6h30, nós estamos iniciando um estudo do que é o espiritismo. Então, Marina, se você conseguir levá-lo lá, né, nesse dia, coisa rápida, 45 minutos, 40 minutos de estudo, o que é o espiritismo, quem sabe ajuda ele aí a se interessar pela matéria. É mais uma alternativa também. É isso aí. Com certeza, Marina. Lá no Cefec você também vai encontrar ajuda, amparo, o atendimento fraterno e o esclarecimento que a doutrina espírita vai te dar para que você possa agir da melhor maneira. Tudo isso que o Edson falou, sempre envolvido com muito amor. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Dick 629, no Jardim São Zopo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após, os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, na FAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Voltamos com o programa Caminhos da Luz,
reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje o nosso convidado é Edson Ramos de Siqueira, da cidade de Botucatu, falando sobre o tema Evolução Espiritual requer educação integral. Vamos agora para o sorteio dos livros. Hoje são 3, hein? O primeiro agora, Estamos Vivos, de Chico Xavier, Elias Barbosa, narrado por espíritos diversos. Quantos, Anderson? 21. Edson, é sempre o convidado que faz o sorteio para nós. Por gentileza, um número de 1 a 20. De 1 a quanto? Cortou? A 21. Ah, 8. 8. Rafael Lima. Rafael Lima, então, ganhou o livro Estamos Vivos. Mais um número, Edson. 15. 15. Paulo Roberto Bernardi. Olha, esse Cefec tá ganhando um monte de livro, né? Olha o Paulo aí, ganhando o livro O Castelo das Almas Feridas. Um ótimo romance esse livro. E o terceiro, mais um número, Edson. 21. 21. Maria Aparecida Richieri. Maria Aparecida Richieri ganhou, então, o livro Reencarnação no Brasil, do professor Hernani Guimarães Andrade. O chat aqui continua, Edson. Então, a gente, como é o Dagoberto, a gente vai começar a abrir a mesa, então, com ele aqui, que está no chat para nós. Ele diz assim: em 2026, com tudo que tivemos de ensinamentos, desde e antes de Jesus, ainda claudicamos em nossas atitudes perante os nossos irmãos, e de guerras, etc. Pergunta: a falta de aprendizado não está alienada à falta de vontade? Dagoberto, bom dia, prazer estarmos juntos, né? Apesar de distantes fisicamente. Com certeza, a falta de vontade, eu acho que é uma falta de estímulo, né? É uma falta de estímulo. A essência do processo é a ausência, a relutância em termos um trabalho, digamos assim, holístico dentro do processo educacional. Nós temos dificuldade em fazer isso, né? Porque, falando na prática, nas escolas, o que acontece? Todas, no mundo, não estou falando de Brasil, nem de nenhum país especificamente, de maneira geral. Prioriza-se a instrução, usando palavras de Allan Kardec, a instrução, ou seja, tudo aquilo que a gente estuda, matemática, química, já falei, física, biologia, etc. É óbvio que isso é fundamental, isso é óbvio. Só que deveria ser dado ênfase às questões morais. E eu sou educador, né, estou aposentado, mas eu trabalhei 36 anos como professor universitário. E sempre eu fazia parte de um pequeno grupo de colegas que pensávamos dessa forma. A maioria, quando nós propunhamos, é prático isso. Um processo, por exemplo, um programa de formação de valores, que inclusive já tive experiência em aplicá-lo na universidade, experiência excelente, positiva, mas há uma relutância da maioria, porque dizem, a justificativa mais ouvida por mim, que isso aí é obrigação da família. Eu dizia assim, é óbvio que a família tem a obrigação primária, óbvio, mas o entorno, independentemente de ser escola ou todo o ambiente onde essa criança, esse jovem esteja, precisa contribuir. Ainda mais nos dias de hoje, com a internet. Toda essa tecnologia da informação é uma maravilha, mas nós usamos mal. A internet está sendo usada, todos nós sabemos. E hoje, pior ainda, indo ao encontro do que você falou, Dagoberto, pior ainda, porque nós estamos diante de uma tecnologia tão avançada que criar uma notícia falsa, uma informação errada, é a coisa mais fácil do mundo. Num planeta onde o mal predomina, o que a gente pode esperar? Se nós não alertarmos todo mundo em relação a isso, dentro do centro espírita, dentro da igreja católica, ou seja, as religiões alertarem, para que as pessoas despertem para isso. Então, eu creio assim,
mas nossa, mas e o processo evolutivo? Escuta, a vida é eterna. Por que nós estamos com tanta pressa? É assim mesmo. A gente vai tropeçar muito ao longo do tempo. Enquanto não houver um aumento dessa conscientização da razão de estarmos aqui, que é evoluir espiritualmente, para isso nós precisamos de uma educação holística, uma educação integral, a gente vai continuar nessa mesmice. Nós já estamos há séculos, há milênios, melhor dizendo, né? Já estamos assim há milênios. Quem sabe venha mais milênios pela frente. A gente precisa ser prático, objetivo, não dogmático. Porque as coisas são assim, o tempo vai passando, a gente vai ter que... Vamos analisar como é, se melhorou um pouquinho ou não melhorou nada. Agora, o que nós temos, o que é importante para nós, na prática? Focar no indivíduo. Nós, do Centro Espírita, nós que trabalhamos no Espiritismo. É o que o Xará acabou de mostrar antes do intervalo. O que o CEFEC faz e demais casas espíritas. Atendimento fraterno, desobsessão, cursos, né? Então, é importante conhecer o Espiritismo. Então, é isso, a gente vai trabalhando humildemente naquele reduto que nós temos ação, contato. Façamos a nossa parte, porque todos nós podemos, se quisermos, nos colocarmos como voluntários junto ao plano espiritual superior para agirmos como educadores. E não precisa ser educador profissional. Não precisa, qualquer profissão que qualquer um tenha ou não tenha, todos nós podemos agir e devemos agir como educadores. Pessoas que consigam, trabalhem para despertar a consciência. Acorda, presta atenção. Por exemplo, vou dar um exemplo prático do que está acontecendo. Você está divulgando fake news, presta atenção, notícias falsas, informações falsas. Eu recebo, às vezes, vídeos de pessoas que perguntam, o que você achou disso aqui? Estou falando de espiritismo. Em todas as áreas. É de arrepiar o cabelo. Alguém produz um vídeo, qualquer mensagem, dita espírita, mas que não é. E o espiritismo vai ganhando a fama, né, de coisas absurdas que podem ser veiculadas em todas as áreas. Então, nós precisamos alertar, nós precisamos educar. Então, todos nós temos que dar as mãos, nós que temos a consciência da importância da educação holística, integral, trabalharmos. É o que os centros espíritas fazem. Então, que os dirigentes espíritas, que os trabalhadores espíritas se sintam estimulados. Falando da nossa doutrina especificamente, as outras também deveriam pensar da mesma forma. Estimulados a continuar a trabalhar, aumentarmos as fileiras dos trabalhadores espíritas, aumentarmos, porque nós precisamos disso. Essa é a prática da Roberto, dentro dessa sua colocação. Na prática, sim, vamos fazer. Para estimular a vontade, isso, mas não adianta, não acontece milagre. Se a pessoa não é submetida a um processo educacional, ela fica estagnada. A gente não pode criticar. Não devemos criticar. Como que eu posso saber aquilo que não me foi ensinado? Como que eu posso saber aquilo que não me foi ensinado? Então não cabe crítica nenhuma a nada. O que cabe é arregaçarmos as mangas e mergulharmos e continuarmos, né, estimulados a fazer o que nós, espíritas, fazemos. Que a essência de todo o trabalho espírita é educar. Não é possível que as escolas nossas tradicionais um dia não cheguem a essa conclusão também, que todos nós, independentemente do que façamos, onde estejamos, devemos ser educadores, visando a evolução espiritual. Essa é a prática. Anderson. Edson, meu amigo, você está falando aí e eu comecei a refletir. Você falou muito de educação, curso e vontade. Lá no CEFEC agora está se iniciando 3 cursos, né? O Edson já logo falou um, que é o Espiritismo. Estamos aguardando as inscrições, apesar de não ser necessário, mas precisa pelo menos ter uma quantidade para iniciar. O CEFEC também já iniciou outro pessoal de estudo do Diálogo com a Sombra. Nós vamos começar um Pensamento e Vontade. Olha que interessante, você falou muito de vontade. Esse livro é maravilhoso. Já estudou, Edson? Muito bom, né? Não. E não estudou? É do Vozano. E nós vamos usar essa plataforma que eu vou falar aqui, a que você citou muito bem. Nós vamos fazer a leitura em casa do capítulo
em grupos, vamos debater o capítulo. Depois do capítulo debatido, entendido, dando o ponto de vista de cada um, vamos anotar a conclusão, criar uma vivência semanal para o que concluímos e tentar praticar isso durante a semana. Sem cobrança, sem pressão, cada um faz da forma que achar. E se tiver vontade de depois compartilhar a experiência para motivar os demais, ótimo. Se não quiser, não há problema algum. Eu gostei muito do que você falou, que fortalece mais essa ideia que nós vamos fazer aqui, viu? Muito, muito obrigado. Bacana, excelente. Parabéns. A nossa querida Arlete Maria Beraldo Rodrigues, ela diz assim, educar com o exemplo. E aí eu emendo esse comentário dela assim, com a pergunta, o exemplo arrasta mesmo, Edson? Sem dúvida, Rick. Sem dúvida, muito bem colocado pela Arlete, muito bem colocado pela Arlete. E eu vou dar um exemplo. Perdão não é fácil, né? Não é fácil perdoar, né? Guardar mágoas é fácil. E a gente sabe que mágoas causam doenças. Isso é científico. E nós que estamos em contato, conforme eu já disse, com o Evangelho de Jesus há séculos, em muitas encarnações, nós não aprendemos ainda uma lição que ele deu do perdão com o próprio exemplo. Ele nos perdoou, ele pediu para o Pai nos perdoar, para Deus nos perdoar, pregado na cruz, agonizante. A gente acha lindo Jesus, e é mesmo, né? Como o exemplo magno do amor. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E fomos nós que pregamos na cruz. Basta ler há 2000 anos, de Emmanuel por Chico Xavier. Nem Pôncio Pilatos, ele fez de tudo para não crucificar Jesus. Ele não se conformava com aquilo. E grande parte das pessoas, dos cristãos, não sabem disso. Está lá há 2000 anos. Está lá escrito. Tem, acho que 2, 3, 4, 5 partes contando essa história. Então, por quê? Não, olha, a população vai invadir o palácio. Não, como não teve mais saída, tá bom, crucifica, então. Aí, Jesus dá exemplo, o exemplo que a Arlete colocou, exemplo, Pai, perdoa. Por que a gente não usa esse exemplo? Ah, Rick, você perdoou aquele teu amigo? Nossa, mas depois de tudo que ele te fez, o que é isso? Você é um bobo. Aí você diria para mim, Edson, quem faz o mal não sabe o que faz. Aonde você aprendeu isso? Você diria, com Jesus. Tá vendo? É isso. Esse é um exemplo, ó. Acorda, humanidade, desperta. A gente só repete. Robozinho. Entra no templo religioso, anjinho, reza, ora. Sai do templo religioso, acabou. Aí agora eu vou para Mamon. Deus já pronto, 1 hora por semana tá bom. Estou exagerando, estou colocando de uma forma didática. Mas se a gente refletir, é mais ou menos isso. Então não adianta eu fazer discurso para o meu filho, vindo ao encontro do que a Arlete colocou. Claro, eu devo conversar sim, mas em primeiro lugar dar exemplo. Sem dúvida, Arlete. Maldonado? Xará, você falou muito de violência, né? Você já narrou também momentos de violência envolvendo pessoas, né? E, na verdade, quando no sistema nosso, isso durante 5 anos, você pune uma pessoa, né? Joga num sistema do qual ele não vai sair mais. Ele sai fisicamente, mas ele continua vinculado ao sistema aqui fora. Não consegue mais. Lá eles têm o nome de reeducando, mas a gente sabe que o Estado não faz isso. O Estado, se quiser questionar, ele mostra. Mas você acha possível, né, que seja também aplicado a esses irmãos que lá estão, essa educação integral? É possível chegar? Eu acho. Hoje, se a gente colocar isso na prática, pode parecer uma utopia, né? Vamos dizer, isso é utópico, isso é impossível. Por que é impossível? A gente tem que começar.
Exato. Outro dia, um tempo atrás, Xará, eu li uma matéria, não me lembro agora onde, mostrando o sistema carcerário, se não me engano, na Noruega, num desses países nórdicos aí, em que o sistema é totalmente diferente. Diz que até os muros por dentro são revestidos com vegetais, para não dar aquela ideia de uma jaula, de uma prisão mesmo, né, na acepção da palavra. Então, eles têm todo um processo educacional bacana, são tratados com respeito, né, em condições adequadas, Sim. em todos os sentidos. E quando a taxa de retorno ao crime é de 20%. Reincidência. 20% de reincidência. Então, diante da sua pergunta, eu me lembrei desse fato, até falei, nossa, olha aqui, então não é tão utópico assim, né? Basta começar, a gente buscar os modelos, os exemplos. Então, a humanidade resolveu tantos problemas, o ser humano, nós resolvemos tantos problemas materiais, né? Imagina hoje, numa região de alta probabilidade de terremoto, a engenharia já constrói edifícios com amortecedores. Então, não vira pó mais. Balança e não cai. Mas não cai. A balança, mas não cai. Então, balança, mais antigo, lembramos, né, daquele programa de humor. Então, a ciência da saúde, né? Quantas doenças que há algumas décadas atrás eram mortais, e hoje a taxa de sobrevivência é altíssima, e evolui cada vez mais. Então, nós temos condição de evoluir em todas as áreas. E uma essencial, você levantou muito bem, com a experiência que você tem. Muito bem isso aí. Isso é essencial, um dos pontos essenciais que precisam ser pensados e trabalhados. Não é possível a gente ficar nessa mesmice, né? Desse processo, que realmente é muito falho. Exatamente. Sem educação não tem mudança, não tem mudança. Não tem mudança. Na verdade, eu vi muita coisa, né? Muitos tipos de crimes criminosos. E, na verdade, você percebe que alguns cometem um deslize pequeno, mas tem um espírito que errou, mas é plenamente educado, né? Mas joga-se num sistema que ele não sai mais, ele afunda, e a probabilidade dele continuar na vida criminosa é muito grande. Então, eu acho injusto. Exatamente. Né? Tem uns que são violentos e têm que ser tratados de uma forma diferente. E a reincidência nossa aqui no Brasil não é 20%, é muito mais. Então... sim. Deve ser, sei lá, 70%. Porque 20%, pelo que eu vi na época, é muito baixo, né? É muito baixo, diante da realidade do mundo, claro. O ideal seria as 10. Cada 10, 2 voltam a reincidir. Né? Pois é. Agora, uma coisa que eu notei também, não é crítica, mas é uma constatação. Eu vi poucos grupos espíritas visitando a cadeia pública. Muito evangélico, muito católico. Espíritas eu vi muito pouco. Né? Também talvez seja aí um alerta para nós. Inclusive, Xará, você sabe, não sei se o Ciro te contou, a origem do núcleo assistencial Joana de Ângeles foi na cadeia pública de Botucatu. Isso. Não sei se ele te contou a história. Comentou. Os presos que eram atendidos pelo grupo lá do Caminho da Verdade faziam evangelização no grupo, na prisão. Eles sugeriram para o grupo que fosse lá num bairro periférico fazer o que eles estavam fazendo com eles lá, com as crianças. Isso. Por quê? Nós não gostaríamos que os nossos filhos amanhã estivessem onde nós estamos. Olha que legal. Eles pensaram, isso faz mais de 30 anos, quase 40 anos. E eles foram lá numa época que era muito difícil ir lá. Hoje, você conhece, sabe? Hoje está muito diferente. E o núcleo assistencial Joana de Ângeles tem um papel fundamental na transformação daquele bairro. É impressionante a história que eu ouvi, não só dos atuais, mas do próprio Dr. Roberto, que foi o fundador daquele núcleo assistencial Joana de Ângeles. Para quem não sabe, é uma escola de ensino fundamental do 1º ao 9º ano, espírita, período integral, gratuito, 420 alunos. Olha que beleza. Então... Falta vontade mesmo, né?
Falta. Como disse os espíritos, falta vontade. Falta. Você colocou um ponto muito importante para que nós espíritas pensemos. Muito importante. Comentários, né? E perguntas também. A Sandra Aparecida Souza diz assim: sempre aprendemos e também ensinamos. A Maria Isabel Carmona diz: bom dia, conteúdo magnífico e muito importante em nossas vidas. Obrigada, Edson. E aí, a Rose Pereira diz: aqui no Brasil teríamos que educar a população politicamente, pois que muitos acreditam que bandido bom é bandido morto. E o Sérgio Luiz Destro faz a pergunta: bom dia, as religiões, eu acredito que seja, educam? Desculpa, você poderia repetir a pergunta, que cortou um pouco a sua voz, eu não entendi. O Sérgio Luiz Destro diz assim: bom dia, as religiões educam? Sérgio, você colocou um outro ponto muito importante. Quer dizer, o fundamento de todas as religiões, de todas, sem exceção, é amor. Todas. Porque é aquilo que eu sempre falo, assim, se alguém conhecer, disser, mas eu conheço uma religião que não prega amor, então não é religião. Então todas pregam amor. O problema não são as religiões, o problema somos nós, seres humanos, que conduzimos as religiões. Então isso é histórico, desde sempre. Uma fração dos religiosos, a gente não pode generalizar, nem falar essa religião, aquela religião, não podemos generalizar. Uma fração importante usa a religião para outras finalidades, que não é essa que nós estamos tratando aqui, educação integral, não. Então, desde que o imperador romano, lá, acho que foi o Teodósio I, em 380 depois de Cristo, ele assumiu, ele promulgou lá o Édito de Tessalônica, que a religião, o cristianismo seria a religião do Império Romano. Ali começou o processo política-religião, e que seguiu ao longo da história e continua até hoje, e sei lá até quando vai continuar. Então, realmente, nós temos que assumir que há uma falha do processo, sim. Há uma falha do processo, sim. Porque existem muitos processos mecanicistas, né? É uma coisa como se nós fôssemos robôs, a repetir determinadas coisas sem saber o que estamos a falar. De maneira geral, é isso. Quer dizer, o processo de educação integral é ensinar o amor independentemente de qualquer coisa. Acho que cada um no seu... Deveria ser assim, né? E o Espiritismo é. Se nós desviarmos o Espiritismo dessa linha, então todo mundo tem liberdade de pensar, de falar, de fazer o que quiser, sem problema nenhum, né? Você quer... Eu sou espírita, eu gostaria de ser um candidato político. Ótimo, que maravilha, parabéns. Bacana, muito bom. Só que nós não misturamos uma coisa com outra. Não entra partidarismo, questões políticas dentro da casa espírita. Nosso objetivo, nós não temos ligação com ninguém. Com ninguém, não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso, senão a gente descaracterizaria o espiritismo totalmente. Então, essa reflexão que você colocou, Sérgio, ela é importante. Ela é importante. Né? E outra coisa, né? Liberdade plena. Ninguém chega no centro e fala, olha, vocês têm que fazer isso, porque senão vocês não podem ser espíritas, porque vocês têm que fazer aquilo, porque você tem que seguir o que o Edson, que o Anderson, que o Sérgio falam, senão vocês não vão ter um lugarzinho, um cantinho no céu, um terreninho no céu. O que eu posso fazer? Eu gostaria de ser espírita. Você pode fazer tudo que você quiser. Nem tudo deve ser feito, mas você tem liberdade. Então é isso, nós trabalharmos, quer dizer, o espiritismo já é isso. Nós precisamos tomar cuidado para não, mas a gente vê, no meio espírita, a gente vê, principalmente pela internet, algumas questões que não são adequadas com relação a isso. É liberdade. E aí vai de encontro... Respeito a todos. Oi? Aí vai de encontro que a nossa querida Nilceia Bedoni diz, né? Penso que algumas religiões impõem a fé cega, assim não educam.
Algumas religiões impõem o quê? Desculpa. A fé cega. Assim, não educam. Sim, exatamente. Você resumiu tudo. Exatamente. Fé cega. Nós, espíritas, pregamos a fé raciocinada. É estudar, é compreender a realidade da vida do espírito. É compreender o porquê estamos aqui reencarnados. É isso, exatamente. Exatamente. A diferença é essa. Fé raciocinada. Liberdade. Pense. Né? O conceito é esse. O conceito espírita de Allan Kardec, de André Luiz, de todos os nossos mestres, são esses. Pense. Pense. É isso. Você tem liberdade para pensar, falar e fazer o que quiser. Exatamente. Edson, o papo está muito gostoso, mas a gente tem que entregar o programa, né? Então, passou-se mais de 1 hora, poderíamos ficar mais tempo ainda conversando, mas o tempo urge, como a gente costuma dizer. Então, eu vou rodar a mesa aqui novamente, né, para as palavras finais de cada um, e depois, né, você vai nos encerrar com palavras finais e também uma oração. Eu vou começar, então, com o Maldonado. Xará, muito obrigado. Dá para ver um corintianinho lá no fundo, ó. Tá me visitando aqui. Quer ir pescar agora, quer ir pescar. Edson, obrigado, viu? Um grande abraço. Eu agradeço você muito, que você abriu as portas lá para Botucatu, lá para visitar o pessoal, aquele centro maravilhoso, lá muito gostoso. Tá, que bom, que bom. Nossa, muito feliz de saber que você estará lá conosco também. Muito bacana. Estou indo 3 vezes por ano lá. E ainda revi um colega, né? Um colega amigo lá. O Ciro, uma pessoa maravilhosa. Muito bom. Obrigado, viu, Edson? Um abraço. Boa semana para você. Abraço. Obrigado igualmente. Maurício? Edson, gratidão pelos ensinamentos desta manhã, tá? Com certeza foram reflexões muito fortes aí que ajudam aí no nosso processo evolutivo. Eu gostaria de lembrar a todos que terça-feira, às 20 horas, temos palestra no CEFEC com a nossa querida Melissa Pedola, tá? Todos estão convidados a comparecer. E fica o meu bom dia a todos e um ótimo final de semana. Anderson. Obrigado, Maurício. Muito obrigado, Edson, pelo esclarecimento. Foi uma aula e também uma aula motivacional para que possamos refletir em estudo, vivência, prática, educação. Muito obrigado. Eu quero passar uns recadinhos também. Amanhã, domingo, dia 28, nós teremos um dia de palestra especial, porque não é o convencional do CEFEC, tá? Nós teremos aqui conosco o Dr. Sérgio Thyssen, e ele vai falar de depressão, o mal do século, uma visão médica espírita. Inicia às 18 horas e vai até às 20 horas. É aberto ao público, tá? Tem o currículo dele aqui, mas nós falaremos no próximo programa. Ele também estará fazendo uma turnê na região. Ele estará em Bauru, lá no Chico Xavier, e a palestra é Brilhe a Vossa Luz, Jesus. Depois ele estará no Antônio Marmon, também em Bauru, com o tema magnetismo, mediunidade e medicina. Continuando também em Bauru, ele está falando aqui no Casa da Sopa em Bauru, falando sobre a importância da casa espírita nos 2 planos da vida. Também estará novamente sábado no CEFEC, só que será o dia todo de palestra, tá? E aqui será magnetismo, fluidoterapia e medicina. Se inicia às 9 da manhã, vai até às 11, pausa. O CEFEC entra as atividades normais, das 2 às 3, atendimento fraterno, paz. Ele retorna às 3 e vai até às 18h30. É um seminário e muito aprendizado. Aguardo todos lá. Muito bem. Edson, gratidão por aceitar o nosso convite. Esperamos você mais vezes aqui no programa para realmente termos essas reflexões profundas. E
suas palavras finais, e gostaria também que você proferisse uma prece final para nós. Muito obrigado, Rick, obrigado a todos, os amigos queridos, todos os que nos acompanham, conforme disse. Foi uma honra, um prazer muito grande estar nesse programa. Prazer mesmo. Agradeço a oportunidade. E vamos, então, manter a nossa concentração, os nossos pensamentos voltados a Jesus, nosso mestre maior, as mentes conectadas aos queridos mentores espirituais, para que possamos, nesse momento, juntos, somente agradecer a oportunidade que todos temos de estarmos, nesse momento, fraternalmente reunidos, espiritualmente conectados, formando um ambiente energeticamente fraterno, envolvendo todos nós com uma energia sutil, leve, que pode até aliviar as dores, o aperto que eventualmente tenhamos em nossos corações, aliviar as nossas mentes, muitas vezes carregadas de preocupações, que consigamos, que saibamos que a criação de ambientes energéticos como esse, independentemente da distância física, é possível. É um processo mental. Porque nos conectamos ao plano espiritual superior. É simples. É uma escolha nossa. Estarmos conectados ao plano espiritual superior ou ao plano espiritual inferior ainda. Procuremos sempre optar em servir a Deus, não a Mamon. Nos lembremos sempre disso. E encerremos irradiando uma fração dessa energia que circula entre nós a tantos irmãos e irmãs, momentaneamente muito mais necessitados do que nós, principalmente os gravemente enfermos, os que padecem de deficiências materiais, passam fome, não têm abrigo, fogem das guerras, da miséria, das secas ou das inundações, a todos, enfim, que sofrem, independentemente da causa. E também vibremos sempre pelos desencarnados, sobretudo aqueles que atravessam a difícil fase de perturbação pós-desencarnação, decorrente do mergulho no mal e também do desconhecimento da realidade da vida do Espírito. Que a paz do Mestre Jesus, o Mestre do Amor, envolva todos esses irmãos, que são muitos na Terra, com muito amor, muito carinho, bem como todos nós, presentes nesse programa. Que assim seja. Que assim seja. Oi? E assim termina mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando, de preferência em família, com amor, paz e harmonia. Vocês têm um fim de semana abençoado e uma semana de muito trabalho, estudo e aprendizado. E até o próximo programa, Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço, paz fraterno a todos, fiquem com Deus. Tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras positivas de conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Da Luz, coordenação Rick Costa. Oferecimento Calçadura e Diferença, Tamara e José, loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição.
99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após, os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel.